qual que foi o objetivo aí do nosso no Lark, né? A gente tinha uma proposta inicial do que a gente chamou de uma DMZ científica, né? Usando recursos de OpenFlow e usando usando os equipamentos do Datacom, né? E na verdade aí teve algumas questões que a gente acabou até mudando o nome, né? Internamente a gente fala que lá dentro que é uma questão de uma rede experimental, né? Usando o Datacom, né? Eu vou explicar o porquê, né? Então a gente tinha esse projeto, mudou um pouquinho o escopo do projeto, né? Ele tinha duas partes, uma que era a montagem desse ambiente dentro da rede do Lark, integrado com as várias redes experimentais e com a rede de produção que a gente tem lá, né? E uma outra era pegar um desses equipamentos e estar colocando ele num dos testbeds de internet do futuro, né? Então, ao invés da gente estar utilizando ou fazendo a pesquisa específica aí em cima do OpenFlow, as nossas iniciativas era de usar o OpenFlow na infraestrutura e estar vendo o que isso impactava ou não impactava, o que tinha a mais ou a menos, né? Então, em cima disso, a gente fez alguns testes de funcionalidade que o Schwartz vai estar apresentando, né? No caso, a DMZ científica, né, eu falei ontem para quem estava aqui, né, a ideia é uma porção separada da rede para aplicações científicas de alto desempenho, né? Então, hoje o Julio comentou de Science DMZ, ontem o Rogério comentou dentro da apresentação da Unesp, né? É um conceito que está sendo desenvolvido aí em várias instituições, né? O que a gente tinha proposto aí no começo, a gente gostou da ideia, começou a implementar resolveu implementar no Lark, né? E aí, até de uma forma meio ingênua, né, a gente falou de montar esse ambiente baseado em OpenFlow, né, integrando o testbed do Fiber, né, o testbed do Protogene, que é o testbed de internet do futuro, a parte de visualização de 4K e redes experimentais como Gene e Kyocera e o serviço de circuitos aí da RNP, né? Então, esse é o desenho como seria, né? A gente tem hoje uma parte do Lark que fica junto, né? Uma parte dos recursos experimentais fica dentro do laboratório e uma parte fica hospedado no data center da USP, né? Isso interligado com as várias redes aí experimentais, né? Então, a primeira parte era integrar os recursos locais do Lark, nessa que a gente chamou da rede experimental. E a segunda parte era a integração da testbed de internet do futuro e com os serviços junto da RNP, né? E aí vem o que a gente falou, né, que a DMZ científica originalmente virou um conceito mais simples de uma rede experimental, né? O que a gente viu à medida que a gente foi avançando nessa ideia da DMZ científica é que os equipamentos de rede implicam numa otimização de longa distância, né? Os switches precisam ter uma capacidade de buffer grande para atender as transmissões aí de longa distância, né? E a gente viu que essa capacidade, em geral, são equipamentos de grande porte que tem, né? A recomendação da ESNet para switches de 1 e 10 GB é da ordem de 60 MB de buffers, né? E a gente viu que switches nessa categoria que a gente estava tratando era da ordem de 4 MB ou menos de buffer, né? Então, isso a gente já ficou meio assim ressabiado, mas continuou investigando, né? Aí a gente resolveu disponibilizar esse ambiente para os vários pesquisadores lá do Lark de uma maneira geral, né? E aí a gente viu, por mais que a gente está excitado aí com OpenFlow, com SDN, quando você abre esse escopo aí para um contexto mais geral, nem todo mundo está tão excitado quanto a gente dentro desse contexto, né? Então, vários pesquisadores falaram, putz, legal que tem OpenFlow, mas não vou mexer nisso agora, né? Agora eu estou com uma série de preocupações, eu não vou mexer com isso, né? Em alguns casos eu falo, putz, legal isso, mas não bota dentro do meu pedaço ali, porque isso daí vai ser uma coisa a mais para eu tentar debugar se as coisas estiverem dando problema, né? Então,
a gente viu aí um pouquinho que não adianta ter só a infraestrutura, mas tem uma questão também da pessoa estar disposta a estar investigando isso daí. Por mais que esse paradigma seja novo, está todo mundo ciente disso daí, mas nem todos estão no mesmo, como disse ontem algum dos palestrantes, nem todo mundo está na mesma vibe aí em relação ao OpenFlow, né? Ou SDN de uma maneira geral, né? E a gente teve também algumas questões aí de logística, né? Uma foi que a gente acabou propondo mais do que a gente tinha capacidade de fazer em termos de pessoal e tempo, né? Integrar esses vários ambientes, né? Acabou sendo uma proposta mais complicada, né? A gente teve também problemas aí com o equipamento que foi danificado num curso, a gente teve que mandar de volta para o Paraná, e teve aí umas questões associadas à burocracia do lado da universidade, junto com papelada do lado da Datacom. Então a gente acabou atrasando e acabamos diminuindo um pouco o escopo dessa primeira parte, né? Então a gente acabou nessa primeira parte se concentrando na interligação da rede do LARC e teste das funcionalidades dos equipamentos. A partir do momento que eu ia disponibilizar para todos os pesquisadores do laboratório, eu tinha que saber exatamente o que dava para fazer e o que não dava para fazer, né? Para não chegar na hora e, como provedor de infraestrutura, o pesquisador ter uma série de problemas e depois ver que o problema não era da aplicação dele, mas era da infraestrutura do laboratório, né? Então, o Mark Schwartz rodou uma série de testes aí que ele vai apresentar alguns resultados interessantes para vocês, né? E a segunda parte, né, era a parte da integração desse ambiente no testbed de internet do futuro. Voltou? Então, esse ambiente de testbed, ele tem uma série de switches homologados, só que a maioria são ou switches caros ou switches antigos, fora de produção, né? E a tese de mestrado do Schwartz, ele resolveu tentar substituir esses switches e ver se a gente tinha impacto na funcionalidade do testbed e que benefícios tinham, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia uma foto aí, um diagrama do testbed, eu tinha uma pilha de switches experimentais que um deles foi substituído por um switch OpenFlow e o Schwartz está desenvolvendo mestrado em cima dessa questão da integração e orquestração desse ambiente OpenFlow junto desse ambiente experimental, né? E com isso eu passo a bola aí para o Schwartz, ele vai falar um pouquinho dos testes, o que ele está fazendo específico dentro desse ambiente. Olá. Então, como o Fernando falou, vou apresentar um pouco das duas partes. No primeiro momento eu vou falar sobre a parte de testes realizados no equipamentos da Datacom, principalmente. Ele é praticamente um teste de conformidade da especificação 1.01. Essa 1.01, na verdade, é só 1.0, com uma pequena errata, que tenta tirar algumas ambiguidades ou outras questões que não estão bem esclarecidas na especificação original. Então a gente usou a ferramenta F-Test, que lá tem um conjunto bem grande de testes, e vários deles foram propostos pela Sparent como um teste de homologação. E tem um documento da própria UNF que formaliza todos esses testes. Então eu vou apresentar qual foi os resultados obtidos com o Datacom e tentar comparar com alguns outros dispositivos que a gente também tinha disponível no LARC e teve uma visão geral de qual é o nível de implantação do OpenFlow em vários equipamentos. O testbed praticamente foi feito individualmente com cada equipamento. Então você tem um servidor, ele precisa ter uma conexão de controle para o controlador. O F-Test é praticamente um controlador, que ele vai injetar pacotes e escutar o pacote no plano de dados, para ver se está correta a manipulação e execução do OpenFlow conforme esperado. E você tem 4 conexões do plano de dados, para então fazer testes de multicast, de broadcast, de múltiplas saídas. Então, o conjunto de testes efetuados, o F-Test, ele é baseado em vários conjuntos de testes. Então, foram testados a partir de mensagens de protocolo OpenFlow básico,
Esse é o teste bem simples. Praticamente todo mundo que usou o F-teste acaba iniciando por esse, muitas vezes para por esse, que é o mais... não tem tanta dificuldade, porque configurar completamente o ambiente para testes é um pouco complicado, tem várias configurações, alterações de códigos a fazer também. O segundo é mensagem de modificação de fluxo. O terceiro, casamento de fluxos, que é então você verificar quais campos que o switch consegue verificar para registrar regras. Os contadores, que são realmente os contadores de quantos pacotes casam com cada regra, são para gestão dos fluxos. A parte de ações, que são alterações feitas nos pacotes. E por último, novamente, mensagens do protocolo OpenFlow, só que um pouco mais detalhado. Então, o formato da apresentação aqui vai ser meio que um resumo. Basicamente, eu vou descrever o que faz cada conjunto de testes e se ele passou em todos, quantos falharam, e detalhar um pouco mais as falhas, as não conformidades, para dar uma ideia do que pode ser melhorado no firmware do Datacom, nesse caso, para então se tornar completamente conforme com a especificação do OpenFlow. Nesse caso, então, o básico, como já esperado, ele conseguiu conformidade com todos os 13 testes que tem, mas também foi o único deles que foi completamente conforme. Então não tem muito o que falar desse em específico. Mas começando no próximo, então, na questão de modificação de fluxos. Esse caso, então, ele verifica quais são todos os requisitos da especificação do OpenFlow para adicionar, alterar ou deletar um fluxo. Então, nesse caso, você teve 5 testes que falharam, dos 16 totais, que são 5 que estão listados ali. Eles estão em negritos, isso quer dizer que esses testes são todos obrigatórios na especificação do OpenFlow, para ser compliant com essa categoria. E o número, entre parênteses, é a identificação do teste. Então, se for num documento que eu indexei no primeiro slide, ele vai dizer exatamente qual é o teste, dando descrições de qual é o resultado esperado, como é que é feito, pelo documento da ONF. O primeiro, então, é com relação a fluxos idênticos, quando você manda instalar um fluxo que já existe na tabela de fluxos. O esperado, então, é que ele sobrescreva o fluxo anterior e reinicialize os contadores. Ou seja, se houver pacotes que já casaram com aquele fluxo, esse contador vai ser zerado e começado desde o princípio. Isso é um comportamento que foi descrito na especificação do OpenFlow, ou na 1.0 ou na 1.01 nesse caso, seria a atualizada. O segundo, ele trata de questões de fluxos de emergência. O que são esses fluxos de emergências? Quando o switch OpenFlow ele perde a conectividade com o controlador, ele tem duas opções, dois modos diferentes, configuráveis. O primeiro é ele entrar no modo de fallback e o próprio switch funcionar como um mini controlador. Então ele vai instalar algumas regras para poder gerenciar novos fluxos. O segundo é o modo de bloquear. Então qualquer pacote que não está na tabela vai ser descartado. Nesse caso aqui, o fluxo de emergência seria então os fluxos no primeiro modo, que ele estaria então tentando um controlador de fallback no próprio switch. Nesse caso, ele fala que esses fluxos não podem ter timeout. Então o teste é basicamente instalar um fluxo de emergência com timeout e o Datacom, nesse caso, não passou nesse teste. O próximo teste seria a modificação de ações. Ele diz que um fluxo modificado deve preservar os contadores. Então se você tem um fluxo específico e mudar apenas um campo com a mensagem flowMod para alterar o fluxo, ele deveria preservar. Nesse caso, ele não teve o comportamento esperado. O próximo, então, é a mesma coisa, só que para fluxos estritos, ou seja, que para todos os campos que não foram determinados, ele vai colocar o wildcard, mas também deve preservar os contadores. E por último, é o delete emergency flow. Ele fala que quando é deletado o fluxo de emergência, não deve ser geradas mensagens de aviso. Toda vez que um fluxo é deletado, o switch manda uma mensagem para o controlador, mas no caso de fluxos de emergência, essa mensagem não deve ser gerada. E não foi passado como esperado nesse caso. E também, nesse caso aqui, o teste 2 e o último, eles são obrigatórios apenas se o switch suportar o modo de emergência. O próximo conjunto de testes é sobre o casamento de fluxos. Match, em inglês. Ele fala, então, testar todos os casos de casamento de regras com a tabela de fluxo. São 23 testes, e nesse caso, o Datacom não falhou em 7. Todos esses casos, ele testa exatamente um campus por vez, e os 4 primeiros são campos obrigatórios
na especificação que não passaram, e os outros 3 são opcionais. Porém, vale dizer que se ele falou no teste, o Datacom, não quer dizer que ele não suporte completamente esse campo. Quer dizer que ele suporta, mas você vai ter algum caso excepcional que não passou. Então, falha o teste como um todo. Tem mais detalhamentos dessas informações, mas para deixar sucinta a apresentação, não foi detalhado qual é o caso especificamente que o Datacom não suportou. Relação de contadores, então ele verifica se é correta a implementação dos contadores no Datacom. Ele não foi conforme com 3 testes de 20 no total. E os testes especificamente foram, então, o teste de pacotes por fluxo e pacotes por bytes. O outro também é a questão do lookup matched count. Esse contador ele verifica quantas vezes que uma regra foi procurada e também quantas vezes uma regra casou com ela. Esse é um que não é obrigatório. Aqui, um pouco mais interessante na parte de ações. Verifica então todas as ações do plano de dados suportadas pelo computador e 17 dos 19 testes não foram concluídos com sucesso. O primeiro então é o for all, é praticamente um broadcast em todas as portas exceto a de entrada, e ele não teve o comportamento desejado. No caso do for controller, ele então envia o pacote para o controlador, força uma enviada do pacote no controlador, isso é uma regra instalada na tabela de fluxos. Também não teve o comportamento desejado. A próxima, então, é enviar o pacote para uma porta virtual, que é a import. Ou seja, o OpenFlow ele nunca manda o pacote de volta para a porta de origem do pacote, a não ser que você use essa regra. Então, ela é importante para alguns casos de programação, ou, por exemplo, se você tem um servidor com máquinas virtuais e você quer mandar o tráfego para uma máquina virtual no mesmo servidor. Então, é interessante você ter essa funcionalidade de mandar para a porta de origem. E os demais, então, não são obrigatórios. O forward flood, que ele é semelhante ao forward all, manda para todas as portas, só que nesse caso ele vai respeitar o STP, se estiver rodando STP no switch. Então ele vai mandar só para as portas ativas no STP. O outro é a prioridade de VLAN. Ele é um teste específico para adicionar a prioridade de VLAN em pacotes untagged. Nesse caso, a especificação diz que você tem que adicionar um cabeçalho de VLAN com um ID 0, se não me engano, e com a prioridade esperada, a prioridade definida. E ele não passou nesse teste. E os outros dois, então, é a modificação de camada 4. Modificação da porta de origem e destino do TCP. Esses testes, eles são ditos como suportados na tabela de ações suportadas do Datacom, mas durante os testes elas não funcionaram. Então, talvez tenha alguns casos específicos que não estejam sendo previstos. Aqui temos as mensagens do protocolo OpenFlow com mais detalhes. A diferença para o básico, para o detalhado, é que no básico verifica só se não há uma mensagem de erro, um comportamento inesperado. Nesse, ele verifica todo o resultado de cada mensagem e verifica se o conteúdo está de acordo com a especificação. Nesse caso, então, 3 dos 25 testes falharam, e 2 deles são obrigatórios e 1 é opcional. O primeiro é a mensagem de erro do OpenFlow. Esse teste, por especificamente, ele falhou em todos os equipamentos que foram testados. Então, como o OpenFlow ele ainda tem algumas ambiguidades, pode ser apenas a modo como foi implementado no teste, não é igual à interpretação de quem implementou os firmwares. E o segundo é para a configuração de filas. A mensagem de resposta também não está batendo com o esperado. E a última é o conteúdo do pacote packet-in, quando ele é gerado por ação de output do controlador. Isso finaliza os testes que foram executados. Tem uma tabela aqui sumarizando os resultados e comparando com alguns outros switches. Então, a coluna da esquerda é o switch Datacom, na versão 1.04, dizendo quantas falhas que ele teve em cada teste. No primeiro foi 0, no segundo 5, e assim por diante. E as duas últimas linhas seria então o total dessas falhas para comparar com os demais, e o último seria a quantidade de crashes, ou seja, quantos testes ocorreu algum erro no switch, ele se tornou não operacional e teve que ter uma reinicialização manual. No caso do Datacom, houve 0, mas em alguns outros modelos,
houveram casos disso. Isso é uma questão que mostra um pouco da maturidade do firmware e até se ele é um caráter mais experimental ou comercial. Então, à direita, você tem nas outras colunas, em vermelho, os equipamentos que são piores do que o Datacom, em um teste específico, e em verde, os melhores ou igual. Então, dá para ver na questão do básico, que o Datacom ele tem o melhor resultado, juntamente com o OpenWay Switch, o firmware de OpenWay Switch, do switch pronto, que é um dos switches mais comuns para utilizar o OpenFlow no modo híbrido ou nativo, porque ele tem a possibilidade de você poder trocar o firmware dele. Ele tem 3 firmwares suportados atualmente. O Indigo, que é feito pelo grupo do Floodlight, da Big Switch, é um firmware open source e está agora em fase de mudanças. Eles estavam usando uma arquitetura e estão mudando para a arquitetura nova desse firmware, então ele está um pouco desatualizado. Acho que é de 2011 a última versão dele. Os dois outros firmwares do pronto são firmwares comerciais da própria PK8. O primeiro é um firmware híbrido, então ele seria comparável ao firmware da Datacom, também é um OpenFlow no modo híbrido. E o segundo é um baseado em OpenWay Switch, que ele é somente OpenFlow. Os outros dois equipamentos, uma placa FPGA, é uma placa praticamente para experimentação, mas ela tem um bom resultado de conformidade com os testes. E por último, é um switch em software, o OpenWay Switch, como ele é uma das maiores bases, um dos códigos mais utilizados de switch OpenFlow, ele é uma boa referência para a implementação de alguns métodos e suporta OpenFlow da versão 1.0 até 1.3, então é uma boa referência para testar também. Mas nesse caso, ele é um OpenWay Switch num servidor físico, então ele não se compara, não é justa a comparação do resultado dele com os demais, mas está só como referência. E no extremo à direita está então calculando o total de testes para cada categoria, para ter uma ideia então de quais realmente estão mal. No caso do firmware Shore Plus do pronto, ele tem um resultado bem ruim, porque ele não suporta uma coisa básica, que é a utilização de VLANs untagged, sem rótulo de VLANs. Então ele força a adição de um tag da VLAN nativa da porta, nativa da porta, e com isso os testes falham, porque não é esse o comportamento esperado. Então, na geral ali embaixo, no total de falhas, dá para ver que o switch da Datacom, ele possui 25 falhas no total, que está então atrás apenas da FPGA, que eu diria que não é muito comparável, porque era um equipamento totalmente experimental, e do firmware Indigo, que é um firmware que está um pouco desatualizado. Então não tem o suporte, está acontecendo alguns crashes. Então eu diria que ele está numa maturidade muito boa. Em comparação, por exemplo, com os switches comerciais do PK8. E agora então só uma passada rapidinha aqui na parte de integração do equipamento da Datacom com o testbed Protodyne Emulab. Basicamente a motivação então foi utilizar OpenFlow como interface para padronizar a configuração de computadores no Emulab. Essa configuração, ela utilizava antes SNMP e tinha uma lista restrita de equipamentos. E a ideia nova é utilizar o OpenFlow para suportar equipamentos de diferentes fabricantes de uma forma única. E também mantendo a compatibilidade com os mecanismos existentes. Aqui tem um gráfico mostrando um pouco da situação do Emulab. Esse é o crescimento do suporte a novos dispositivos. Até 2012, era necessário então você descobrir quais são as MIBs SNMP utilizadas para determinado fabricante e implementar elas no código do Emulab. Então o crescimento ele não foi muito rápido, tanto que de 2009 para cá, apenas um modelo foi adicionado, o modelo da Arista. E por isso, a gente está propondo na USP utilizar o OpenFlow como uma nova mecanismo, nova API para configurar os comutadores no Emulab, e vai suportar então 4 modelos que vão ser homologados. A gente tem 4 modelos no laboratório e vamos testar com eles e provar que funciona, mas o esperado é que mais de 20 modelos sejam suportados. Aqui tem uma descrição da arquitetura de como funcionava a configuração no Emulab antes da nossa proposta. Ele tem primeiro um processo de mapeamento de topologia, que você tem um conjunto de recursos fixos no Emulab, e a ideia é alocar esses recursos
dinamicamente para os experimentos que os usuários querem. Então, o usuário ele desenha uma topologia numa interface web e o Emulab vai alocar esses recursos dinamicamente por um tempo pré-definido. Então, primeiro é feita a mapeamento da topologia do usuário nos recursos físicos disponíveis e, em paralelo, é feita a configuração dos nós e do switch que interliga esses nós, de forma, então, a você poder criar fisicamente a topologia que o usuário desenhou. Essa configuração, então, é feita por SNMP e tem um módulo específico para cada fabricante, por exemplo, Cisco, HP e outros demais. E a proposta é, então, utilizando o OpenFlow, você tem, então, uma arquitetura um pouco diferenciada, você tem um módulo OpenFlow, que vai traduzir, então, essa topologia mapeada no primeiro processo em regras de fluxos que vão configurar o switch OpenFlow para poder se comportar nessa nova rede alocada pelo usuário. Isso é feito através da tradução, a criação de fluxos por uma API norte, do controlador POX, nesse caso, que é feita por JSON RPC, e isso é traduzido, então, para regras de OpenFlow, que eu vou mostrar em seguida quais foram elas. E ali embaixo tem, então, comutadores de OpenFlow de diferentes fabricantes, compatíveis com a versão 1.0 do protocolo. Foram praticamente definidos 2 fluxos para poder exportar isso. Foi feito um vasto trabalho para verificar quais são os mínimos fluxos que podiam dar conectividade em camada 2, com suporte a broadcast e multicast, entre os nós de uma topologia arbitrária. E foram então definidos que através desses 2 tipos de fluxos se consegue ter esse funcionamento. O primeiro caso são fluxos de difusão para broadcast, multicast e aquisições ARP. Nesse caso, então, pacotes com MAC de destino indefinidos, precisa então de um fluxo para cada VLAN. A VLAN é o mecanismo utilizado no Emulab para isolar cada experimento. Então, digamos, um experimento vai ter um ou mais VLANs. E, então, o do tipo 2 seria, então, o caminhamento unicast, para todos os pacotes que você tem um MAC de destino definido. E é necessário, então, uma regra de fluxo para cada nó alocado no experimento. Embaixo, então, tem só um exemplo do que seria cada fluxo. O primeiro tipo, você tem um fluxo definindo qual é a VLAN e qual é a porta de saída, qual é a porta de entrada, desculpa, do pacote. Então, como o broadcast, ele vai estar mandando para todas as outras portas que estão na mesma VLAN. Nesse caso, seria a porta 2 e 3. Em seguida, eu mostro a topologia num exemplo prático. E no segundo caso, você tem algo semelhante. Você tem, então, validando a VLAN para manter o isolamento da topologia. E no segundo momento, o MAC de destino do pacote. Você vai mandar, então, para a porta de origem. Fica um pouco mais fácil aqui nessa figura. Isso aqui é um exemplo de utilização do Emulab. Eu estou colocando 2 topologias simples. A primeira é uma rede local com 3 nós. E a segundo experimento seria uma rede local com 2 nós. Essas 2 redes locais são totalmente isoladas uma da outra. E para isso, então, o Emulab alocou fisicamente na figura de baixo os 3 nós do experimento 1 na parte de cima e os 2 nós do experimento 2 na parte de baixo. 2 dos nós do primeiro experimento estão no computador OpenFlow, nesse caso o Datacom no nosso ambiente, e o terceiro nó está num computador convencional, que já era suportado pelo Emulab. No experimento 2, um nó está em cada computador. As linhas, a cor das linhas está mostrando qual que é o tipo da conexão. Então, os nós do experimento 1 estão na vela 1, vermelha, os nós do experimento 2 estão na vela 2, azul, e o link entre o computador OpenFlow e o convencional é um link trunk, que passa mais de uma VLAN. Então, passa as 2 VLANs para poder estender, então, esse domínio de broadcast entre os computadores. E as regras para esse experimento, para o experimento 1, na verdade, estão ali naquela tabela, que são as mesmas que eu mostrei antes. No caso do primeiro, seria o broadcast, todo o pacote de broadcast, originário do nó 1, ele vai, então, chegar no computador pela porta 1 e vai ser disseminado para a porta 2 e 3. A porta 2 para chegar no nó 2 e a porta 3 para chegar no nó 3. Todo esse desenho, todas essas regras são criadas porque já é conhecida a topologia antes da execução do experimento. E no segundo caso, então, são pacotes unicast. Todo pacote que chegar no switch OpenFlow com destino ao MAC do nó 1 vai sair pela porta 1, onde se encontra o nó 1. Então, resumo da proposta. Praticamente, a gente estava sendo usado no Emulab antes SNMP e comandos de linha para fazer a configuração
dos switches. E agora estamos usando a API Norte e o OpenFlow para fazer isso. É uma forma um pouco mais padronizada. Os atributos configurados antes eram portas, VLAN e VLAN Trunking, que eram criados no dispositivo individualmente. E agora, então, está usando regras de fluxos e configuração de portas no momento de moda manual, porque o OpenFlow versão 1.0 não suporta a configuração de portas como a velocidade do enlace e tipo de modo de transmissão, duplex ou half duplex. As alterações para suportar novos modelos, antes era preciso você customizar 16 métodos diferentes e atualmente você precisa alterar só um, que seria o módulo relativo à configuração de portas. Então foi um grande trabalho que você conseguiu diminuir para adicionar novos recursos no Emulab. Então, a validação dela está sendo feita com o Datacom que está instalado no nosso testbed. Então, vai ser efetuados os testes que estão descritos na planilha. Para conectividade, isolamento e interoperabilidade vai ser usado o ICMP e monitoramento das interfaces. E para desempenho vai ser realizado o teste de tempo de configuração de rede, tempo médio de resposta e taxa média de transmissão. Isso vai quantificar qual que é a diferença de performance do switch OpenFlow para o switch convencional Cisco ou HP sendo usado no Emulab convencional. Então, os resultados que estão em andamento atualmente então, confirmar, validar que a solução é compatível com pelo menos 4 modelos de computadores OpenFlow que estão sendo testados. O mecanismo de difusão e encaminhamento é válido e suporta, é proporcional à configuração atual do Emulab. Que o isolamento do tráfego por VLANs ele funciona completamente, não consegue vazar nenhum tráfego de um experimento que não seja o desejado. Que os túneis de VLANs com rótulos 802.1q estão funcionando corretamente entre os dispositivos. Por exemplo, o dispositivo convencional e o dispositivo OpenFlow, conforme mostrado na topologia anteriormente. E também que o tempo de configuração da rede deve ser semelhante à configuração atual. E por último, então, o desempenho no encaminhamento ele deve ser equivalente aos computadores convencionais. A taxa de transmissão máxima deve ser próxima pelos recursos convencionais. Estou aberto a perguntas agora. Obrigado.